Eu tinha apenas 17 anos, quando meus pais foram passar férias de julho, onde a família se reunia em um sítio no interior de Minas Gerais. Realmente foi as férias inesquecíveis. Chegou eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos. Como de costume, as crianças naquela época gostavam de brincar de futebol, ou seja, ir no lago. No dia seguinte, meu tio chegou para ajudar na limpeza da casa, pois ela havia sido fechada há mais de 6 meses nas últimas férias, no qual havia sido alugada e a nossa família não tinha ido passar essas férias. No primeiro dia, então, praticamente não conseguimos dormir. No dia seguinte, estávamos muito cansados, pois no primeiro dia ficamos conversando, arrumando algumas coisas, arrumando a mobília, fazendo muito barulho. No dia seguinte, quando meu tio chegou, já estava praticamente arrumado a casa. Aí fomos arrumar lá fora, o quintal, a quadra, e junto com meu tio veio a minha tia e mais 2 primos. Eles trouxeram também mais um amigo. Quando foi à noite, na nossa primeira noite, a família toda reunida, após o jantar, subimos para o sótão para fazer aquelas brincadeira do baralho, do dominó. E em um determinado momento, a amiga do meu primo, ela tirou um quadro estranho e falou que seria uma brincadeira do copo. Eu não dei muita bola porque já tinha visto falar muito nisso. Nunca tinha perdido o meu tempo em fazer esse tipo de brincadeira. Foi a pior brincadeira que aconteceu. Depois que aconteceu essa brincadeira, aonde o copo começou a se movimentar, aquele copo estourou em determinado momento, trazendo muito medo. Meus irmãos saíram gritando, desceram, acordando todos os que estavam na casa. Meus pais brigaram para que não fizéssemos mais isso, que continuássemos brincando de outra forma, mas que não mexêssemos mais com espíritos. Como todos eram jovens, adolescentes, nós não fizemos o que o nosso pai mandou e continuamos com as brincadeiras nos próximos dias. Numa quarta-feira, já faziam 3 dias que estávamos nesta chácara. Por volta da meia-noite, começou um barulho estranho, batia na janela. Nós abrimos para olhar se tinha algo, não tinha nada. Aí chamei meu pai para explicar o que estava acontecendo e ele falou que provavelmente era algum cavalo ou animal que estivesse pro lado de fora e tivesse batido, mas para que ficasse tranquilo. Voltamos para dormir, aquele barulho continuou, só que dessa vez veio com uma voz horrível que chega a me arrepiar quando eu lembro daquele dia. Acordei rapidamente meus irmãos, meus primos e ficamos atentos, alertas. Quando foi 2h20 da manhã, começou uma risada horrível, causando muito um espanto em todos nós que estávamos lá. Estou todo arrepiado neste momento, quando de repente aparece um vulto e começou a rodar em cima do quarto onde estávamos. Não conseguíamos nem respirar, não conseguimos falar. Ficamos cerca de 5 minutos travados, tipo uma estátua. Quando passou 5 minutos, foi só a gritaria, um desespero. Aquele vulto ficou durante os 5 minutos rodando e soprava no rosto nosso. Foi horrível a sensação. Ninguém mais dormiu naquela noite e logo pela manhã contamos tudo o que havia acontecido, pois já havia falado antes e nem meu pai nem nossos tios acreditaram. Falamos que queríamos ir embora o quanto antes, não queríamos mais ficar ali. Não saímos mais da casa
Ficávamos só junto com os adultos e com muito medo. Na quinta-feira, novamente aconteceu, só que foi pior. Apareceu uma imagem de um senhor de idade, com um cigarro na boca, aquele cigarro antigo de palha, só que ele não falava, ele só nos olhava. Eu e o meu primo vimos, os outros não, só sentiram um vento no rosto. Contamos novamente para os nossos familiares, que também novamente não acreditaram. Até que no quarto que estava meu pai, era um quarto após o nosso, ele ouviu o barulho, sentiu o vento e viu pessoas na cozinha. Ouviu barulho de talheres, alguém fazendo refeição, abrindo geladeira, lavando talher, derrubando prato. Inclusive ele gritou e foi ver, e viu todos nós no quarto quietinho, com muito medo. E ele desceu. A cozinha não tinha nada, estava tudo no seu devido lugar. Naquele momento, ele começou a acreditar que algo não estava normal na casa. Ele subiu, nós ficaríamos 15 dias. E com uma semana, que já foi muito tempo, foi o tempo que nós ficamos lá. Depois que ele viu esse barulho, ele ficou atento, organizou para que todos nós ficássemos no mesmo quarto, conversou com o irmão dele, que era o nosso tio, sobre a situação. E aí assim descobrimos então, depois de alguns anos, que aquele sítio no qual nós estávamos pertenceu ao nosso bisavô, que morreu com mais de 100 anos. E ele era muito materialista, gostava muito do sítio. E ele dizia que quando morresse, queria ser enterrado lá, já que naquela época, muitas pessoas, quando faleciam, eram enterrados nos seus próprios fazendas, sítios. Mas isso meu pai não nos contou, se ele realmente estava enterrado ali ou não. Realmente, nunca mais voltamos nessa casa. Esse foi o meu relato de hoje. E assim que tivermos mais relatos, estaremos passando aqui para o canal. Um abraço e uma boa noite a todos.